E aí pessoal, eu vim nesse vídeo aqui a pedido de um amigo que eu encontrei há 2 semanas atrás. E esse meu amigo, ele falou pra mim uma coisa legal, que ele tá trabalhando aí com incentivo, uma equipe aí só questão de incentivo, motivação, né? E ele pediu para que eu gravasse um vídeo, porque como ele falou pra mim, eu tinha muita coisa, muita coisa que eu já conquistei, muita coisa que eu já consegui, né? E então o que foi que eu fiz? Eu comentei isso com um aluno meu. E ele também me deu a maior força. Ele falou uma coisa assim que foi bem legal. Ele disse que se eu não fizesse, ninguém ia fazer. E é verdade. É aí que a gente começa o que eu vim falar com vocês, que foi o que o meu amigo também pediu, né? Eu tenho muitos méritos realmente. Eu consegui muita coisa já na vida. Eu posso dizer pra vocês que Deus foi bacana comigo. O Criador Supremo já foi bacana comigo, certo? Eu já posso te dizer que eu já realizei quase todos os meus sonhos. Só falta um sonho ser realizado. E já está no caminho, diga-se de passagem. Né? Já está no caminho. Só para vocês terem uma ideia. Claro, como todo ser humano, outras coisas vão surgindo, mas eu acho que sonho é aquele que você carrega desde pequeno. É aquele que você traz quando você começa a pensar naquilo que você quer da vida. Né? E foi o que aconteceu comigo. Eu carreguei esses sonhos desde pequeno e hoje em dia eles estão aí concretizados, como eu falei, só falta um. Mas o que foi que me fez, certo, conseguir tudo isso? Duas coisas, pessoal. Primeiro, a palavra determinação. Eu fui uma pessoa que sou uma pessoa que sempre fui determinado nas coisas que eu quero, certo? E a segunda, que é a mais importante. Não dê ouvidos, pessoal, nunca para quem vai te dizer não, porque vai estar cheio disso no meio do caminho que você vai tentar traçar, certo? Infelizmente, o ser humano ele está num estágio dele em que se você não tiver no mesmo patamar que ele, certo? Ou se ele tiver um pouquinho acima de você, ele pode até te elogiar, mas se você subir o patamar além do dele, ele já começa a não querer mais te elogiar, certo? É aquele velho caso, né? O ser humano, claro, não são todos, essa regra também não se inclui para todos, né? Mas o ser humano ele tem aquela sua inveja própria, né? E essa inveja faz com que a pessoa queira estar no seu lugar ou queira que você não esteja naquele lugar. Então, uma das coisas que aconteceu comigo sempre foi isso. Muitas pessoas me disseram não, muitas pessoas me chamaram de N adjetivos, inclusive doido, certo? E eu consegui tudo o que eu queria, tudo o que eu sempre quis. Minhas realizações pessoais eu tenho todas. Como eu falei, só falta uma que está próxima de se concluir. Mas tudo isso foi graças a eu realmente não ouvir nada, não dar ouvido a nada de nada que alguém quisesse dizer não pra mim, né? Porque senão, pessoal, você não continua, entendeu? As pessoas, elas vão fazer muitas coisas para te derrubar, certo? É que nem a história do caranguejo, não sei se vocês já ouviram falar, né? O cara coloca um monte de caranguejo na panela, aí tem um que consegue se safar. Quando ele tá saindo da panela, um caranguejo que tá lá morrendo vai, segura a pata dele e puxa ele para dentro de novo. Entendeu? Então é assim que infelizmente o ser humano ele vive certas vezes. Tem pessoas que não, pessoas que realmente elas aplaudem o teu sucesso, mas infelizmente são poucas. Tá? Agora para puxar para trás tem um monte. Então você tem que ser determinado no que você quer. Ó, só para vocês terem uma ideia da situação toda, das minhas conquistas, por exemplo, de tudo que eu já criei, tudo que eu já consegui concretizar, eu criei um estilo de Kung Fu, né? Criei um estilo de Kung Fu e meu maior problema, principalmente, foi dentro da própria comunidade do Kung Fu, né? Eu não fiz um estilo para ganhar dinheiro,
Entendeu? Graças a Deus eu não preciso disso. Tá? Eu tenho minha profissão, sou bem visto na minha profissão, graças a Deus. Eu sou professor também, universitário. E eu fiz o estilo por satisfação pessoal, porque eu sou apaixonado por arte marcial desde pequeno. Mas tem gente que leva isso para um outro lado, achando que eu quero tomar dinheiro de alguém, esse tipo de coisa, né? Então vão inventar muitas coisas para de vocês aí. Como inventaram de mim. Meu estilo ele foi reconhecido, inclusive, atualmente em um trabalho de uma universidade europeia. Né? Foi reconhecido, foi o foco da minha tese, da minha dissertação de mestrado. Só para vocês terem uma noção. Né? Mas ainda assim tem gente aqui que diz que eu sou um doido, né? E que eu criei um estilo maluco, que falta isso, falta aquilo outro. Pessoal, é assim, como eu falo, esse tipo de problema todo mundo vai ter, certo? Mas todo ser humano é capaz. Você não pode se juntar à incapacidade alheia, certo? Tanto que em alguns casos, alguns debates, os caras chegavam pra mim, se tu criou mesmo um estilo. Eu dizia assim, cara, qual é o problema? Tu só vive do que os outros criaram, tu não tem capacidade de criar o teu, entendeu? Então, se eu fosse outro, eu tinha desistido disso. Tá? Eu vi mentiras aí das mais cabeludas, inclusive de gente que falou aí que eu tava com inveja, pra vocês terem uma ideia, que eu tava com inveja porque tinha mais técnica que eu. Levando em consideração que até hoje eu estou procurando um bom motivo para realmente ter inveja de algum deles. Tendo todos os sucessos que eu já tenho na minha vida. Todos os sonhos conclusos que eu tenho na minha vida. Certo? Então, assim, eu fico procurando. Porque é uma coisa que eu tenho que rir. Eu ainda não achei um motivo para mim ter inveja de ninguém. Graças ao meu bom Criador Supremo, que foi sempre bacana comigo. E eu espero que vocês também nunca precisem disso. Porque o ser humano ele é capaz. Todo ser humano é capaz. Não existe um melhor que o outro, não. Todo mundo nasceu com um cérebro capaz de desenvolvê-lo para ser inteligente. Certo? Alguns mais numa coisa, outros em outra, e por aí vai. Mas se você não tiver determinação para fazer, você não vai conseguir. Porque é como eu estou falando. Lembra do caranguejo que eu falei ainda há pouco. Nunca desista do sonho de vocês. Nunca desistam dos sonhos de vocês. Nunca, pessoal. Entendeu? Porque no momento que você quebra um sonho seu, você automaticamente está deixando para trás um momento único de realização pessoal sua. Você também não precisa provar nada para ninguém, entendeu? Você não precisa ser aplaudido por ninguém. Você não precisa de nada disso. O que você precisa é provar para você mesmo as coisas que você faz. Ninguém vive a sua vida, ninguém te sustenta, não. Quem te sustenta é você, quem se sustenta é você mesmo. Certo? Se você tiver determinação, você consegue crescer. A diferença, pessoal, é que ninguém pode subir numa escada pelo último degrau. Todo mundo vai subir sempre pelo primeiro. O óbvio. Então você não pode tentar, certo? Querer passar na frente dos outros. Você quer competir? Pode competir. Todo mundo tem o direito de competir. Mas desde que você vá fazer a sua competição sem precisar estar passando por cima de ninguém, sem precisar prejudicar ninguém. Foi assim que eu consegui minhas coisas. Foi assim que eu consegui todos os méritos que eu tive, que eu tenho, perdão, por simplesmente acreditar em mim, por ser determinado, saber, não, eu vou, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou conseguir. E eu, quando eu vejo, eu estou acontecendo. Esses problemas que eu estou falando para vocês de puxar para trás, certo? Isso vai acontecer sempre, pessoal. Dentro de casa, fora de casa, certo? Mas se você parar, aí sim você vai ser um perdedor. Entendeu? Então nunca seja um perdedor. Nunca perca para você mesmo, que é o pior. Alcance todas as suas vitórias. Vocês conseguem. Todo mundo consegue. Entendeu? Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, nunca deixem ninguém chegar e humilhar você, não.
Entendeu? Do vendedor de bombom a seja lá o que. Nunca deixe ninguém lhe humilhar, não. Eu já tive um problema desse. O cara encheu a boca pra falar pra mim, eu me formei em Harvard. Só pra vocês terem uma ideia. Sabe o que foi que eu disse pra ele? Por mim, tu pode ter te formado em Marte, Júpiter, Saturno, tanto faz, no Olimpo se tu quiser. Mas tu estás errado. O que você tá falando pra mim aqui, você tá errado. E sabe o que aconteceu? Ele se aquietou, porque ele sabia que era verdade. Ele sabia que ele estava fazendo um papel de ridículo, tentando provar algo que era errado. Então, acredite em você. Seja determinado. Certo? Confie sempre em você. Eu não quero estar falando de mérito meu, apesar de eu já ter falado de alguns aqui, mas é porque eu não gosto. Eu não gosto disso. Certo? Como eu falei, eu não preciso ser aplaudido por ninguém. Eu não preciso mudar a opinião de ninguém nem nada. Certo? Eu preciso é que a pessoa mesmo, ela... Eu preciso não, você precisa entender que você mesmo tem que se autoestimular para conseguir todas as suas vitórias. Certo? Então, meu amigão aí, que eu não vou revelar o nome aqui, mas que pediu aí para mim fazer o vídeo. Eu espero que esse vídeo sirva de exemplo aí para o grupo que você está trabalhando, certo? E passe só, encerre só com um pensamento para eles aí. Todo mundo tem problemas, entendeu? Todo ser humano passa por problemas. Quando você não tem um problema, quando você não tem problema nenhum, tu já está com um problema aí. Entendeu? Você já está com algum problema aí, porque todo mundo tem problema. Não existe vida ruim, certo? Existe uma falta de disposição para você fazê-la melhorar. É diferente. Tá ok? Mais uma vez aí, obrigado por quem assistiu esse vídeo. Eu espero que ele chegue aí a quem esteja precisando ver e ouvir essas palavras. Certo? Boa noite. Eu sou o professor Rafael Conde.